Bom, Sávia, vamos lá então para a movimentação aí em Brasília. Agora pela manhã você conversou com alguns dos nossos parlamentares que participam de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está buscando reeleição. Começando por Átila Filho. Olha, o Átila Filho, que é do Progressistas, Thiago, que é o mesmo partido do Arthur Lira, o partido que esteve apoiando durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora no governo do presidente Lula, pelo menos pela fala do Átila para a gente aqui do Jornal do Piauí, ele deixa claro que a postura do partido é independente, não entrou nessa linha de oposição, então eu já enxergo aí a possibilidade de uma adesão futura, oficial, de Átila Filho à base de Lula na Câmara. É só uma questão de tempo para isso ser oficializado. Mas na fala dele vai dar para a gente compreender melhor quais são esses elementos dessa fórmula, dessa equação. Uma perspectivas são muito boas, a bancada está bem unida em consenso com o nome do Arthur Lira, não só a bancada, mas que a maioria dos parlamentares de diversos partidos, desde do PT até o PSDB, o PP, enfim, todos os partidos, e as perspectivas são as melhores, né? O Arthur já vem fazendo um grande trabalho como presidente da Câmara e só quer dar continuidade, né? E aprovar matérias importantes que ele está prometendo, colocar a reforma tributária, que é um anseio de muita gente, tanto da lado empresarial como também das diversas classes. Então as expectativas são muito boas. O progressista decidiu por uma posição independente, né? A maior parte está se alinhando com o governo. Então eu acredito que para que a gente possa fazer com que o Brasil avance, né, votando matérias importantes, é importante esse diálogo e esse alinhamento com o governo federal. Elivaldo, a Átila Filho pode realmente migrar para a base? 100%, Tiago, eu concordo plenamente com a avaliação da Sávia. Eu não digo assim, uma aliança já, agora. Ele vai aguardar os fatos acontecerem. Mas ele não tem nenhuma porta fechada aqui com o governo do Estado, por exemplo, com essa possibilidade de apoiar as matérias que interessarão ao Palácio do Planalto na Câmara Federal. Então, eu acho que se tiver de existir uma aproximação do Progressistas, tem no deputado Átila Filho um bom canal. Sávia, e Marcos Aurélio Sampaio? Olha, o deputado Marcos Aurélio, ele falou para a gente tanto sobre o impasse na bancada a respeito do novo coordenador, porque o senador Marcelo Castro colocou o nome dele e o deputado Flávio Nogueira, do PT, também colocou o nome. Ele disse, o Marcos Aurélio, para a nossa reportagem, que, olha, a bancada do Piauí sempre chegou a um consenso, vai chegar. Mas o fato é que hoje está dividida, porque são dois nomes fortes, que já têm um histórico, justamente para poder, experiência, para poder representar. E também pontuou, Tiago, sobre a questão da disputa eleitoral em Teresina. Eu não poderia deixar de perguntar, porque o nome dele sempre é citado nessas avaliações pelos próprios políticos como um possível pré-candidato. Perguntei para ele sobre os opositores, Enzo Samuel, Bárbara do Firmino, que são outros nomes jovens citados para pré-candidaturas ao Palácio da Cidade, e ele deu a resposta. O deputado Flávio colocou seu nome à disposição da bancada, da mesma forma que o senador Marcelo também colocou o nome à disposição, mas a bancada do Piauí tem histórico de consenso. Agora há pouco recebi uma mensagem do ministro Wellington Dias, ele falou que conversou com o senador Marcelo, que o senador Marcelo concorda que o primeiro ano seja o deputado Flávio. Enfim, a bancada do Piauí está entrando em consenso. Isso mostra união, isso mostra aqui uma sensibilidade política, porque agora é o interesse do povo do Piauí, da gente se unir e conseguir obras, recursos e ações para o estado do Piauí como um todo. Então caminha, Elivaldo, para Flávio Nogueira coordenar a bancada no primeiro ano aí da próxima legislatura? A revelação do deputado Marco Aurélio por recomendação e articulação do ministro e senador Wellington Dias, né, sabe? Então começa com Flávio Nogueira e no segundo ano, que sempre era assim, né? Todo ano trocava, o coordenador fazia aquele rodízio. O deputado Átila Lira foi que quebrou um pouco essa tradição e ficou praticamente os 4 anos coordenando a bancada do Piauí lá no Congresso Nacional.
É interessante, Tiago e Elivaldo, o papel do ministro Wellington Dias, né? No fundo, ele que está agindo como um coordenador de bastidores, fazendo essas articulações para poder, de fato, a bancada não começar o ano já fraturada. Agora, na parte política, o Marcos Aurélio disse que sempre é bom ser lembrado, né, para disputar o cargo o maior cargo do Executivo, e que cada um tem que buscar o seu caminho agora. Então, não é hora de discutir uma aliança com Bárbara, uma aliança com esse Samuel, é hora de cada um trabalhar o próprio nome. Então, eu acredito que, justamente por ser lembrado nessa pré-candidatura, o Marcos Aurélio ele deve ter um protagonismo maior esse ano aqui na Câmara, né, trazendo essas pautas de Teresina, até porque ele entra aí nesse debate importante que é feito nesse momento, Tiago. O que diz o deputado Júlio César Lima, Sávia? Olha, foi um dos poucos nomes que externou publicamente que preferia o senador Marcelo Castro. Ele disse isso, olha, que seria o melhor nome, ao invés do nome aí do deputado Flávio Nogueira, mostrando essa fratura que ficou ali no final da reunião. Então, a tendência é Flávio Nogueira, mas como houve essa interferência, digamos assim, essa busca pelo consenso feita pelo ministro Wellington Dias, o martelo ainda não foi batido, ainda não foi anunciado oficialmente. Então, tem tempo ainda para diálogos e, claro, falou sobre os cargos federais. Hoje era para ter sido a definição, mais uma vez, dos cargos federais. É a 4ª reunião em que não sai essa definição dos cargos federais. A gente vai ouvir o deputado. Foi discutido a indicação do coordenador da bancada, houve algumas discussões, mas eu acho que o senador Marcelo, que na minha avaliação seria o melhor coordenador, abdicou dessa indicação primeira para que aconteça a indicação do Flávio, ele ficaria na segunda indicação. Em relação à definição dos cargos, nada resolvido. Por quê? Porque tem dentro da distribuição dos cargos alguns órgãos que foram extintos. Por exemplo, FUNASA. Então, comenta-se que a FUNASA vai ser recriada. Então, vamos esperar para que a vigência dessa medida provisória que extinguiu a FUNASA e outros órgãos volte, seja restabelecida a existência desses órgãos para definir o critério de distribuição de cada deputado e de cada senador. O senador já está resolvido, de cada deputado. Será que volta a FUNASA, Elivaldo? Olha, Tiago, o que a gente sabe, o deputado Júlio César informou aí para a Sávia exatamente essa estratégia que o Congresso vai usar. Existe uma medida provisória, está em vigor, ela tem validade, Sávia, se não me engano, por 120 dias. Então, com 120 dias, se ela não for votada, ela caduca. Então, vale a regra anterior. Parece que existe aí uma espécie de acordo lá no Congresso para deixar ela caducar e a FUNASA voltar a existir na estrutura administrativa federal. Ressuscitar a FUNASA, Sávia. É isso, né? A gente ouviu na semana passada o senador Marcelo Castro dizendo que, na opinião dele, a FUNASA não voltaria. Para você ver o quanto que é importante a gente acompanhar a política e esse dinamismo, né? Porque ontem teve uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com uma parte da bancada do PT, o deputado Merlong Solano, o deputado Florentino Neto, e parece que houve essa resposta, esse encaminhamento. Até porque, para caducar essa medida, como o Elivaldo explicou muito bem, teria que ter uma anuência também do governo federal. Então, parece que é do interesse de todos e principalmente da bancada do Nordeste que a FUNASA retome, né? Tem uma estrutura importante, atende municípios pequenos, menores, com menos recursos. Então, de fato, é um espaço político e administrativo, mas é um espaço que é importante para fazer políticas públicas para a população. O deputado Castro Neto, ele falou também, Tiago, representando o pai, né? O senador Marcelo Castro, sobre esse impasse, tanto a respeito dos cargos federais, que ficou definido a parte dos senadores, os 2 senadores vão poder fazer essa escolha primeiro dos cargos federais, e falou, claro, também sobre a coordenação da bancada. Estivemos hoje reunidos no apartamento do deputado Merlong Solano, toda a bancada do governo, deputado federal, senadores, e chegamos a uma conclusão que não tem como a gente tomar essa decisão, porque nós não sabemos ainda
quais são os cargos que existem, onde é que a gente pode indicar, onde é que são as ações. A exemplo da FUNASA, como o deputado Júlio César falou. A FUNASA foi extinta, mas pode ser recriada. E tem vários outros cargos que a gente também não tem conhecimento, que vamos ter conhecimento agora na última semana de janeiro. O deputado Francisco, o deputado Merlon tiveram uma conversa ontem com o ministro Padilha, que passou essa informação para eles. Então, acho que aguardar, saber o que vai ter para fazer, para a gente poder decidir o que vai ser feito. Coordenador da bancada, o senador Marcelo Castro declinou em busca de um consenso, ficou aí alguma mágoa, alguma rusga sobre essa escolha? Não, de jeito nenhum. Nós somos todos amigos, somos do Piauí, e todo mundo quer trabalhar e mostrar serviço. O que aconteceu é que o senador Marcelo Castro botou seu nome como coordenador, pela experiência que já tem por ter sido relator do orçamento, mas houve uma divergência do deputado Flávio Nogueira, que também quis ser, e em consenso, conversa com o Elton Dias, o senador Marcelo Castro prontamente declinou do seu posto a favor do deputado Flávio. Então, está cedido para Flávio Nogueira esse primeiro ano de coordenação, considera assim, Elivaldo? Parece que sim, né? Tudo indica que é esse aí o formato. Ou seja, todo mundo pisando no freio, evitando divergências, evitando arestas, garantir a unidade da bancada e, sobretudo, essas definições dos cargos federais para trazer o mínimo possível de ranhura nessa relação dos deputados e senadores que integram a bancada e que são aliados no Palácio do Planalto, né? Está estabelecido, na sua opinião, Sávia? Acredito que está estabelecido, sim. Só não o critério dos cargos federais. Esse vai precisar de uma próxima reunião no dia 25 de janeiro. A gente vai acompanhar a semana que vem. Mas a parte da coordenação, deputado Flávio Nogueira, que ele é muito assertivo, né? Acredito que a coordenação da bancada vai ter aí um protagonismo também. Ele sempre se posiciona sobre os temas mais polêmicos. A gente lembra que a própria situação dele quando estava no PDT, né? Votou ali a respeito da reforma da Previdência, favorável, contra uma indicação do partido, terminou sofrendo ali a questão da fidelidade partidária e agora, como coordenador, deve dar esse tom político também nessa articulação com o governo federal. Bom, por último, então, vamos trazer a foto da bancada piauiense que participa dessa reunião com Arthur Lira. Lá em Brasília, nós temos aí Dr. Francisco, Florentino Neto, Jadiel, o ministro Wellington Dias, Merlong Solano, Castro Neto, deputado Flávio Nogueira, deputado Júlio César e ali à direita o deputado Marcos Aurélio Sampaio, Elivaldo. Todos aí. Deputado Júlio Arcoverde não foi, não? O deputado Júlio Arcoverde... E foi o registro... Foi o registro na casa do deputado Merlong Solano. Lá na casa do Arthur Lira ele chegou. Muito bem. Então, deputado é uma bancada completa. Completa, então, né? Fechou aí os 10 parlamentares. Aliás, a presença feminina foi zerada agora, né? Infelizmente. Verdade. Em 2018, foram 4 mulheres, a bancada 40% feminina. E agora, com a saída de Rejane Dias para o Tribunal de Contas, ficou zerado. Voltamos a ter uma representação só de homens. 100% masculina lá na Câmara Federal. Tá bom. Muito obrigado, Sávia, pela sua participação e as informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Thiago. Desejo um ótimo final de semana para você, para o Elivaldo. Na segunda-feira a gente está de volta aqui com as informações de Brasília e do Piauí. Boa tarde, Sávia. Elivaldo, obrigado. É isso, Thiago. Bom final de semana. Até segunda. Para você e até segunda-feira.